Olá, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, agora com uma versão aqui quase que diária, nesse espaço, nesse período, que todas as atenções estão voltadas para a pandemia do coronavírus. A ideia aqui é trazer pessoas, que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos, Afinal, a humanidade experimenta uma espécie de intervalo. O mundo está parado, está no vestiário, para ficarmos um pouquinho na metáfora do futebol. O meu convidado de hoje é um grande escritor brasileiro, tradutor, professor, responsável por obras como Um Certo Oriente, Cinzas do Norte, Dois Irmãos, entre tantos outros livros. Eu estou falando do escritor Milton Ratum. Milton, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Imagino que você também esteja aí na sua quarentena aqui em São Paulo, né, Milton? Obrigado, eu que agradeço, Patrick, essa oportunidade de conversar com você e com os ouvintes da Jovem Pan. Tenho certeza que o papo vai ser bom, Milton. E agora, a escrita tem, de certa maneira, uma questão meio solitária mesmo, Acho que faz parte isso da escrita. Digamos assim que o escritor é uma espécie de... seria uma espécie de especialista em confinamento. Você vê um pouco por aí, ou são questões diferentes, Milton? Como é que está sendo para você, talvez já acostumado com certo isolamento, esse tipo de isolamento, que é diferente, Mas eu gostaria muito de te ouvir. Como é que está sendo para você, cara? Bom, eu gostei da expressão especialista em confinamento, porque, no fundo, é um pouco isso, A nossa atividade do escritor, ela é, vamos dizer, solitária. A gente fica horas do dia, enfim, sozinho, tentando ficar sozinho, lendo, escrevendo, pensando, mas só que é uma reclusão voluntária, A reclusão do escritor, ela é, vamos dizer, voluntária. Você fica recluso, confinado quando você quer, Agora é diferente, porque você é obrigado, quer dizer, não é obrigado, mas você deve ficar em casa, para evitar os contatos. Eu, para ser sincero, eu não sinto muita falta, exatamente por isso, de sair, de ir para lá e para cá, porque o meu ritmo, a minha rotina já era essa, sabe, Patrick? Então, agora, mudou tudo, Mudou tudo no nosso cotidiano, porque eu não fico mais tranquilo, eu não sento mais para ler e escrever sem pensar no que está acontecendo em casa, no que pode acontecer. Então, a gente trabalha, eu ajudo muito aqui em casa, na cozinha, na limpeza, na faxina, em tudo, Meus filhos, eu tenho 2 filhos adolescentes, 2 tigres adolescentes, engaiolados. Imagina. Então, eu também os ajudo, a mãe ajuda, enfim, nós tentamos, vamos dizer, estabelecer uma rotina não muito rígida, mas sempre tendo cuidado, de sair com máscara quando a gente sai, evitar reuniões, contato com muita gente, porque é perigoso. É perigoso. Por isso que eu acho que, nesse momento, a gente tem que homenagear todo o pessoal de saúde, porque eles estão na linha de frente, eles estão sendo diretamente ameaçados, pela pandemia. Então, eu tento escrever, continuar vamos dizer, uma trilogia, quer dizer, o último volume da trilogia, que eu publiquei o primeiro volume em 2017, A Noite da Espera, depois eu publiquei Pontos de Fuga, e agora eu estou revisando o último volume, que é muito curto, que é pequeno, não é grande como os outros, assim, os temas. Agora, o Milton, a literatura de uma maneira geral, enfim, em muitas áreas, a morte sempre existiu, Sempre foi um elemento muito forte na literatura. Se a gente trazer para esse atual momento, em que todos estamos recolhidos, cada um no seu canto,
Eu acho que talvez a morte nunca esteve tão próxima. Em que sentido que eu quero dizer? Está muito exposto, né? Você liga uma televisão, você lê um jornal, você liga um rádio, você vê as redes sociais, a morte está muito próxima, ainda que ela sempre existiu. A literatura sempre tratou disso de uma outra maneira. Como é que você vê isso nesse universo? Porque a literatura sempre tratou isso muito diretamente e agora todos nós, né, estamos escancarados aí com tudo isso. Que relação que você faz? Como é que você vê esse elemento, você que trabalha com a escrita muito mais profunda, muito mais afetiva, muito humana, né, de lidar com essa questão? Como é que você vê a morte, cara? Olha, bom, o que é importante hoje, assim, até as pessoas mais corajosas, que se dizem corajosas ou que se acham corajosas, né, elas têm que ter a consciência da morte. Porque a coragem também, ela existe em função dessa consciência da morte. Né? Não adianta você bater no peito, sair dizendo que eu sou corajoso, eu saio, eu vou à padaria, eu vou encontrar as pessoas, eu sou imune. Não, ninguém é imune à morte. Né? A morte faz parte da própria vida, né? do ciclo. E do ponto de vista da literatura, sempre foi um dos grandes temas. Um dos grandes temas do Oriente e do Ocidente, né? Da literatura universal. Então, refletir sobre a morte é importantíssimo também. Né? E é isso que os poetas... Não há um único grande poema, ou um grande livro, um romance, ou mesmo um conto, que não fale da morte e do amor. Né? E, às vezes, escritores, por exemplo, como Jorge Luiz Borges, ele falou muito pouco do amor, da relação amorosa, né? De uma relação passional, né? Mas falou muito da morte. Então, isso, vamos dizer que eu, nesses romances que você citou, às vezes eu me lembro, por exemplo, do Dois Irmãos, eu me lembro da morte do pai, do Halim, né? Que foi um momento em que eu, que não costumo, vamos dizer, não costumo me emocionar muito, assim, nessas cenas, não, eu sempre procuro criar um distanciamento, foi um momento em que eu me emocionei, porque a morte do Halim, dos Dois Irmãos, ela, vamos dizer, de alguma forma, repercutia a morte do meu pai, que era uma morte recente. Então, nós estamos o tempo todo, vamos dizer, eu não diria assombrado, mas há alguma coisa na gente que faz lembrar que somos humanos, portanto, vamos dizer, a questão da finitude está sempre presente. E isso na literatura é fundamental. É fundamental. Qualquer grande livro, ou qualquer bom livro, ou mesmo nos livros razoáveis, enfim, não precisa ser um clássico, você está tematizando a morte, está lendo sobre isso, sobre o sofrimento. Né? Inclusive, a morte é título de vários clássicos. Né? A morte de Ivan Ilitch, por exemplo, Tolstói, que é uma novela extraordinária. Né? É um clássico que, aliás, hoje é importantíssimo ler essa novela. Isso, enfim, na poesia do Drummond, na poesia do Bandeira, a indesejada das gentes, como diria o Manuel Bandeira, né, falando da morte, ele que foi assombrado pela morte, pela tuberculose, ele tinha tuberculose, né, desde pequeno, e isso, a morte foi, vamos dizer, uma espécie de fantasma na vida do Bandeira, que faleceu já idoso, né, com mais de 80 anos. Né. Então, a nossa primeira preocupação é com quem? Com os pais e com os filhos, com a nossa companheira ou com o nosso companheiro, com as pessoas que a gente ama, que estão próximas. E também é um momento em que a gente pensa nas pessoas, nos desvalidos, nas pessoas que não têm, vamos dizer, essa proteção que nós temos. Quem é da classe média, quem tem condições de ter uma vida reclusa, sem muitas dificuldades. Esse é o grande momento de solidariedade, sabe, Patrick? Eu penso acima das ideologias, acima das divergências, acima de qualquer tipo de confronto, vamos dizer,
político, ideológico, um momento em que a nação devia se unir por um único objetivo. Pensar no povo brasileiro, pensar nos médicos, nos enfermeiros, no pessoal de saúde, nas pessoas que precisam realmente da ajuda, né, dos mais ricos, dos que têm mais posses, dos que têm mais condições de ajudar. E nisso a literatura também é solidária, porque ela aponta problemas e muitas perguntas, ela não dá resposta. Um bom livro não explica, como você sabe, você também é escritor, ele não explica, não é tese, né? Não é ideológico, ele não fica dando receitas de bem viver, mas ele faz muitas perguntas, e esse é o momento que nós devemos perguntar por que chegamos a isso, né? Por que temos, sei lá, 50 milhões de trabalhadores na informalidade? Por que faltam postos de saúde, faltam hospitais, falta tanta coisa num país que deveria ser tão rico, né? O Milton, e pegando carona exatamente na sua resposta, eu acho que é forte, faz muito sentido mesmo. A literatura, claro, ela traz muito menos certezas e talvez mais incertezas, né, de alguma maneira, isso é vida. Agora, a partir disso tudo que a gente está vivendo, que está tão claro para todos, né? Porque você tem uma coisa que esse vírus, pelo menos em especial, ele é um pouco mais democrático, né? Ele não escolhe classe social no sentido de, você vê que o mundo todo, em várias classes sociais, sendo atingido de alguma maneira. Continuando um pouquinho no tema da morte, você acha que isso de alguma maneira pode mudar? Se a gente olhar, eu sei que está difícil a gente fazer qualquer tipo de projeção, mas a gente tem observado pelo menos alguns movimentos mais de empatia, nesse momento que está todo mundo recolhido, tentando olhar de alguma maneira, tentando ser solidário de alguma maneira nesse aspecto. Você acha que isso pode mudar um pouco, se a gente olhar um pouquinho mais adiante, o futuro? Você acha que pode mudar um pouco em termos de sociedade, em termos de olhar tudo isso que você acabou de dizer, olhar para esses 50 milhões, para as desigualdades que sempre existiram? Você é um pouco mais otimista nessa questão? Queria te ouvi-lo. Olha, Patrick, sinceramente eu não sei, porque há um vendaval de profecias, né? Muita gente está profetizando coisas e como vai ser, como o mundo vai mudar. Eu não sei se vai mudar tanto, né? Então, nessa nossa conversa, eu gostaria, enfim, de expor mais dúvidas do que certeza, exatamente o que você disse sobre literatura, né? Porque esse é o meu universo, o nosso universo. Você é um leitor, escritor, quer dizer, eu procuro desconfiar das certezas. Mas, por exemplo, talvez a gente pense que um mundo com menos consumo, por exemplo, pode ser, vamos dizer, menos destruidor, porque a natureza, o planeta, ele tem um prazo de validade, né? O minério não vai existir, os minérios não vão existir para sempre. Os recursos naturais, eles não são infinitos, né? Não existe isso, né? A Terra pode ficar exaurida, né? Como já está em muitas regiões, né? Será que não seria o caso de pensar, nós não estamos, vamos dizer, vivendo muito velozmente, essa ânsia de viajar para todos os lugares, de não ficar sentado, não parar no seu lugar para pensar, né? Por exemplo, será que muita gente, e aí eu acho, vamos dizer, que eu estou mais próximo vamos dizer, da certeza do que da dúvida. Será que muita gente não vai perceber que pode trabalhar em casa, por exemplo? Em vez de se deslocar, em vez de pegar um carro ou metrô, será que essa experiência de trabalhar em casa não será, de algum modo, fértil para muita gente? Evitar deslocamentos? E uma coisa que é fundamental, será que as pessoas não estão pensando em tudo isso? Na morte, nas nossas maiores futilidades? Os valores, né?
Os valores, nossos né? valores, nós nos apegamos a coisas, às vezes, que não são tão importantes, né? De consumir, da nossa aparência, né? Será que, em suma, e eu digo quase do ponto de vista religioso, será que não podemos ser mais humildes? Né? Será que a humildade não nos habita nesse momento, não nos faz mais humanos a partir dessa reflexão sobre a morte, sobre sobre a nossa finitude? Será que não devemos pensar mais no outro, né? Não apenas como um pensamento piedoso, mas pensamento de, vamos dizer, de mais solidário, né? Porque a solidariedade nesse momento ela é fundamental, né? Quer dizer, não podemos desprezar os outros, né? Quer dizer, será que não nos tornaremos menos egoístas? São questões que eu estou colocando, sobre as quais eu estou refletindo também, escrevendo meu livrinho aí modestamente, mas também pensando em tudo isso, né? Quer dizer, eu olho para a nossa vida, será que a gente precisa de tudo isso? É Não, uma eu não. autocrítica também, que a gente está fazendo, né? Aos poucos vai. Eu não preciso ter, vamos dizer, 10 aparelhos de alguma coisa, 15. Eu posso consumir menos e ter uma vida, vamos dizer, mais feliz, inclusive. Né? Não preciso sair o tempo todo, viajar, enfim. Bom, eu já viajo pouco, eu já não gosto muito de viajar, né? Eu já tinha dado uma parada, né? A minha viagem é mais imaginária, né? Eu sento e viajo, né? Essa é a magia também da literatura também, né? Isso é É, muito legal. é, Mas é interessante, Milton, isso que você traz, e eu também acho, assim, refletindo contigo, né? Se a gente parar para pensar, recolhidos como todos estamos agora, a gente passa a observar e sentir que é possível também viver com menos, né? Isso não quer dizer viver pior, não é nessa questão, né? Eu acho que também eu concordo contigo e compartilho desse pensamento de que não tem, é difícil a gente fazer qualquer projeção, né? É só um exercício aqui de conversa mesmo, de olhar um pouco o que poderia, o que pode vir daqui para frente a partir desse olhar, porque e aí sim pensar num novo modelo de economia, porque esse modelo que eu gosto muito da metáfora do futebol, que é um pouco do livro que eu escrevi, né, o 45 do primeiro tempo. Porque, de alguma maneira, o mundo agora está no vestiário, né? Para a gente ficar um pouquinho no futebol, está parado ali, né? Não tem deslocamento, a economia está parada, você tem uma série de... Como que ele volta para esse segundo tempo, né? Como é que ele volta? E talvez aí sim, dentro disso que você está dizendo, talvez com outro modelo de economia, mas que compartilhe um pouco mais, né? Que a gente consiga pensar nesse modelo, porque do jeito que vinha, né, Milton... Tava difícil de parar, inclusive, né? Pelo contrário, a gente estava ficando doente por não parar, né? Eu acho que, enfim, reflita um pouquinho sobre isso. É isso mesmo, porque e aí a literatura também ajuda um pouco, porque vamos dizer que das artes a literatura é a que mais, eu não diria que exige, é a que mais pede concentração e reflexão. Quer dizer, mesmo a arte do romance é uma arte da paciência, da lentidão. Você não escreve um romance em 10 dias ou em 3 meses. Você, às vezes, passa uma vida, anos escrevendo um romance. Né? E isso, vamos dizer, essa lentidão, que também, na qual entra também a reflexão, a imaginação, o pensamento, né? Arte e pensamento, tudo isso, vamos dizer, faz com que os escritores eles tenham um olhar um pouco diferente em relação a esse grande frenesi pós-moderno. Quer dizer, as pessoas não se aquietam mais, isso é uma loucura, né? E mesmo nos Estados Unidos, eu acho que você sabe, nas festas de formatura, os jovens viajaram, foram para o México, e voltaram contaminados. Né? E isso foi um escândalo em algumas regiões, eu acho que foi na Califórnia, não sei.
Então, as pessoas precisam, vamos dizer, dar tempo ao tempo, que é um ditado ibérico, né? Hay que dar tempo ao tempo, Sim. vamos dar tempo ao tempo, Ah, né? Vamos, enfim, vamos mudar um pouco o nosso ritmo, né? Bom, eu sou da Amazônia e lá a relação com o tempo é diferente, porque ah, é muito diferente de São Paulo, por exemplo, né? Então, por causa do rio, da natureza, da água, né? Nós lá, vamos dizer, diante da floresta ciclópica, da natureza grandiosa, você se diminui, você não é nada, ah, né? Você não é nada. Então, inclusive esse respeito à natureza que a gente tem que ter, né? Não adianta correr atrás de tudo, né? De explorar, destruir a natureza, né? Por uma questão meramente econômica, para exportar mais. Você exporta mais isso, e as pessoas que vivem lá? Como fica? ah, Né? Como, como, como os indígenas brasileiros estão se sentindo hoje? Né? Eles que têm uma relação totalmente diferente com o tempo de nós, ah, né? Dos ocidentais. Né? Eles têm uma relação, né, cósmica. Né? A relação deles é o mito, né? Com o tempo. Né? Então nós não temos essa. A pior coisa, quer dizer, a, do Ocidente, para mim, é esse ditado: tempo é dinheiro. O tempo não é dinheiro, o tempo faz parte da nossa vida. Né? E perder tempo, às vezes, é ganhar a vida. É ganhar um pouco da vida e de amor também. Né? E essa experiência de ficar em casa, de conviver com meus filhos, ah, conviver mais com a minha companheira, com meus filhos, é uma experiência, vamos dizer, ela é transformadora. ah, ah, Ela é transformadora, na medida em que, pô, eu via pouco, conversava pouco com meus filhos. E eu acho que muita gente está passando por isso, está pensando, pô, por que eu não converso mais com ah, meus filhos, né? Sei lá, com meus parentes, com meus amigos, né? Quer dizer, você já não tem tempo para nada. E quando você não tem tempo para nada, eu acho que a vida se esvazia também, né? ah, Porque eu não sei, eu acho que todas as experiências podem ajudar a gente ah, a refletir. ah. Tomara. Eu acho que é esse. Compartilho também muito dessa ideia, desse pensamento, né? Que esse é um momento de muita transformação, pelo menos de oportunidade de transformação, né, Milton? Se o que virá, de fato, a experiência é pessoal, né? Acho que cada um encara de uma maneira, mas se a gente conseguir olhar para esse momento, né, e se recolher, olhar um pouco para dentro, né, esse mergulho interno também, que passa pelo tempo, né? Acho que é o clichê, eu costumo dizer, é um clichê, mas os clichês são verdadeiros, que o tempo é um senhor da razão, né? Digamos assim, né? Eu acho que tem muito a ver. Ô Milton, e do campo da literatura, de que maneira você acha que a literatura vai se apoderar um pouco desse momento? O que você acha que pode nascer? Você mesmo está dizendo que você está terminando o seu último livro da trilogia, né? Eu não sei se de alguma forma, deixa eu até te provocar aqui, se de alguma forma isso que a gente está vivendo, de alguma maneira, entra aí no que você está finalizando, pelo menos no nível, em algum campo, né? E de que maneira que a literatura vai caminhar a partir de tudo isso, o que ela pode se apoderar e trazer na literatura que ela é tão viva, né? Tão profunda, tão humana. Olha, Patrick, eu acho que vão surgir milhares de É, textos inspirados na pandemia. Quanto a isso, não há a menor dúvida, né? é, Agora, eu sinceramente não estou muito preocupado com, vamos dizer, não estou preocupado com isso. Quer dizer, a ficção, o romance, não tem a ver, não tem uma relação direta com o circunstancial, com o que está acontecendo. Quer dizer, eu não posso escrever um romance, estou falando do ponto de vista pessoal, claro. sobre o momento político, porque eu preciso deixar o tempo passar. Novamente, a questão do tempo. O escritor, a ficção, ela reinventa o passado.
né? Ela precisa, vamos dizer, da passagem do tempo para ela, vamos dizer, problematizar o passado, né? Então, serão tantos livros de ficção ou não ficção sobre a pandemia que, eu não sei, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco saturadas de tudo isso. E eu desconfio que as pessoas vão procurar romances de outras searas, de outros temas, em que a experiência do narrador seja mais importante do que, vamos dizer, o relato da pandemia, que nós já estamos lendo isso, né? Já há vários relatos sobre a pandemia. Então, no meu caso específico, eu tinha programado escrever esses 3 volumes, né, que são primos do Cinzas do Norte, que você citou. E esse último volume, de fato, não pode aparecer nada do coronavírus, porque ele é ambientado no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Né? No entanto, de que fala o romance? Das relações humanas, dos conflitos humanos, né? De uma interioridade, de uma subjetividade que é ou busca ser universal, não é? Quer dizer, então, eu de fato não vou escrever nada sobre a pandemia, sobre nenhum relato. Eu escrevo minhas crônicas no Estadão, que falam um pouco disso, né? Mas é sobre o circunstancial, né? Na ficção, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que os escritores que já tinham projetos, que estão escrevendo sobre outras coisas, né, sobre a reinvenção do passado, sobre outros temas, eles vão continuar a escrever sobre suas obsessões. Eventualmente, a pandemia pode ser uma delas, não é? Então, então, não acredito, assim, você não é obrigado a escrever sobre a pandemia, isso é besteira, né? Acho que isso daí não é nada factível, né? Cada um tem a sua experiência. Milton, e eu queria te ouvir um pouquinho também sobre vem aí uma crise econômica, ela é inegável, né, em função dessa paralisia do mundo, né, tá parado, enfim, o que a gente passou aqui, vamos repensar um pouco os modelos econômicos, enfim, isso acho que é muito crível nesse momento. Mas para o mercado da literatura, o mercado editorial, o que você está projetando, assim? O que você está vendo? Você acha que muda um pouco as livrarias? Como é que as pequenas livrarias vão atravessar essa época que vem, né? Já estamos vivendo, mas leva um tempo ainda, né? Enfim, o que você está projetando um pouco para essa área? Te preocupa? Eu queria te ouvi-lo também. Eu acho que sim, eu acho que é preocupante, Patrick, porque, enfim, as livrarias estão fechadas e o pequeno comércio, as pequenas lojas e até as médias, eu acho que estão sofrendo muito, né? Então, até normalizar, acho que vai demorar um pouco a situação. Quer dizer, os que puderem, os que conseguirem sobreviver, né? Eu tenho contatos com vários livreiros e, inclusive, tento colaborar com eles, estou fazendo uma colaboração, eu às vezes gravo um poema e aparece no site, no Instagram, no Facebook das livrarias, pelo menos 2 livrarias estão fazendo isso, que são livreiros pequenos e que estão tentando sobreviver, né? Então, são poemas, às vezes dedicatória, livros dedicados, eu faço dedicatórias, eles enviam esses livros, né? Livrarias do meu bairro. Agora, vai ser muito difícil para os pequenos editores, para os pequenos livreiros, vai ser muito difícil, está sendo muito difícil. Eu não sei como até quando, né? Porque sair dessa crise, para sair dessa crise, você precisa de medicamento. Eu acho, a minha intuição, né, eu não sou, claro, não sou um leigo, mas a minha intuição é de que esse medicamento não vai demorar muito. Já há experiências em vários países, né, na Austrália, na França, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, inclusive,
Então, eu acho que vamos dizer, um coquetel aí de medicamento não vai demorar. Isso aí. O problema é a vacina. A vacina eu acho que vai demorar mais. Então, enquanto não houver um medicamento, a situação vai estar, as pessoas vão estar tomadas pelo medo. Né? E os idosos, que é o meu caso, que eu sou do grupo de risco, né? Nós vamos ficar confinados, eu acho que mais tempo. Né? Isso vai ser inevitável. E que impacto que você vê, de que maneira você vê também, que tipo de desdobramento pode ter esse tempo maior, por exemplo, nas relações afetivas mesmo, que envolve um abraço, um aperto de mão, aquela coisa mais próxima, que é tão humano também, né? Porque isso também é uma das coisas difíceis desse momento, né? Que é a questão do afeto, né? As amizades. Como é que você vê isso e que tipo de o que reverbera, que pode reverberar um pouco mais para frente essa ausência dessa afetividade que é tão próxima de nós, né, brasileiros, latino-americanos, enfim. Fala um pouquinho disso, eu queria te ouvir também. Uma vez para citar um exemplo, quando eu morava na França, eu tinha uma amiga francesa, quando os brasileiros chegavam, ela me dizia, mas por que os brasileiros se beijam tanto e abraçam? Quem é namorado de quem? Eu falei, não, ninguém, eles são amigos. Essa é boa. E ela dizia, mas é normal isso no seu país? Eu falei, é totalmente normal, fique tranquila. Nada mais brasileiro, né? Isso não é obsceno, isso não é luxúria, isso é amizade, a expressão de uma amizade que passa pelo corpo, passa, né, vamos dizer, por esse abraço. Isso eu acho que nós sentimos falta disso, né? Desse convívio, desse abraço, de se abraçar, mas isso eu acho que nós vamos retomar, quer dizer, eu acho que não vai, vamos dizer, prejudicar o nosso ethos, vamos dizer, do povo brasileiro, né? Essa paixão pela amizade, pelo abraço, enfim, essa relação corporal que é forte, sensorial, acho que nada disso vai ser prejudicado. Inclusive, muita gente está meio pirada, né, por falta desse afeto, né, mas eu acho que devem ter paciência, porque isso vai passar. Né, isso vai passar. Agora, voltando à sua pergunta inicial, acho que vai haver uma mudança econômica. Eu acho que os extremistas vão ficar isolados. Eu acho que tanto a esquerda quanto a direita vão se aproximar do centro. Eu acho que haverá, vamos dizer, uma reformulação do Estado. O Estado voltará a ser um Estado social-democrata, mais próximo do Estado de bem-estar social. Essa, vamos dizer, é a minha intuição, sabe, Patrick? Eu não sou economista, não sou... Mas eu acho que o Estado mínimo faliu, não existe mais isso. Isso foi um fracasso total. O Estado tem que ter uma presença não exagerada, não um Estado que sofre de elefantíase, né? Um Estado empregador, não, mas um Estado que dê conta, vamos dizer, do básico, né, das necessidades básicas, vitais da população. Saúde, educação, transporte e segurança. Que, de alguma forma, a Alemanha, que é um Estado liberal, né, já dá conta disso. A Alemanha, Portugal, que está dando uma lição, né, para o mundo. Né, Portugal, então, alguns estados, países nórdicos, né, então isso, Nova Zelândia... acho que vai haver uma mudança aí, essa coisa do neoliberalismo, de um Estado mínimo e não vai vingar. No Brasil vai acabar isso. Tudo caminha para isso, concordo contigo. Então, agora efetivamente estamos caminhando aqui para o fim da nossa conversa. Está uma delícia aqui, eu acho que a gente poderia ficar até mais tempo, acho que está um papo muito legal, solto, acho que é muito legal te ouvir. E é uma marca aqui do 45, Milton, que o entrevistado, antes era da semana, agora é o entrevistado do dia, em função de tudo isso que está acontecendo.
citar um livro, né, ou que converse com esse momento, ou algum livro que você acha que seria interessante indicar. E também queria que você escolhesse a música que encerra talvez esse papo que a gente teve aqui, o que representa para você, alguma coisa que você acha que vale compartilhar aqui com os nossos ouvintes e também com os nossos internautas. Tá ótimo. Bom, a gente falou tanto sobre a morte, né? Eu vou indicar uma novela extraordinária, que é um romance curto, né, de 100 páginas, do Tolstói, um romance, uma novela que eu já citei, que é A Morte de Ivan Ilitch. Fantástico esse livro. Tem uma tradução linda do Boris Schneiderman pela editora 34. E a música Transa, para levantar o astral, Transa do Caetano. Que legal. Do Caetano Veloso. Então, a morte e a vida, né? E são inseparáveis, né? Transa do Caetano, que eu acho lindo. Adorei as escolhas. Milton Ratum, muito obrigado pela entrevista, por esse papo gostoso. Eu acho que fluiu e acho que é o mais importante. E acho que, como a gente falou num determinado momento aqui da nossa conversa, não tem certeza nenhuma, são mais dúvidas, mas são alguns pensamentos que eu acho que pode ajudar no momento que a gente precisa de um diálogo, né? Precisa ouvir um pouco mais o outro. E eu acho que isso ficou muito claro aqui no papo contigo, valeu muito a pena. Obrigado, Milton. Eu que agradeço. Obrigado a você e a todos os ouvintes. Obrigado, Patrick. E o podcast 45 do Primeiro Tempo volta amanhã, né? Talvez com uma nova história nesse momento com tantas transformações. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, pode mandar também a sugestão, quem você gostaria de ouvir aqui no podcast 45 do Primeiro Tempo. Entra lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e dê a sugestão. Nós voltamos em breve. Um abraço e até lá.